Olá, turma, boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos fazer utilização do módulo 2 na página 278, ok, turma? Recapitulando, nós vamos dar início ao uso do módulo 2 na página 278, ok, meus amores? E hoje nós vamos estudar os povos mesopotâmicos, ok? É necessário que você se coloque num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão, para que você possa fundamentar a sua videoaula, ok? Então, vamos iniciar a nossa leitura. Os povos mesopotâmicos. Como vimos no capítulo 3, a região na Mesopotâmia começou a ser habitada há cerca de 8.000 anos atrás. Entre os povos que viveram na região estavam os sumérios, os acádios, os babilônicos, os cassitas e os assírios e os caldeus. E eu convido vocês a sublinhar cada um desses povos aí, cada um desses nomes aí. Ok, meus amores? Os sumérios que viveram na região do atual Iraque foram os inventores da mais antiga forma de escrita, a cuneiforme. Ok? Só recapitulando, nós vamos estudar os povos mesopotâmicos. Lá no capítulo anterior, ainda no primeiro módulo, nós fechamos aquele módulo estudando sobre os povos, como se formou as civilizações que nasceram na região da Mesopotâmia, ok? Então vamos lá. A escrita cuneiforme. Essa escrita, ela foi desenvolvida pelos sumérios. Essa escrita ela tem característica peculiar àquela época. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. A escrita cuneiforme foi inventada na Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos pelos povos sumérios. Por favor, sublinha bem aí no seu livro, no seu módulo, com lápis, o povo que criou a escrita cuneiforme. Provavelmente por causa da necessidade de se registrar a quantidade de produtos agrícolas, de animais e as trocas comerciais feitas entre as pessoas. A escrita cuneiforme recebeu esse nome por causa do formato de cunha triangular do instrumento usado para fazer as marcações na argila. Inicialmente, a escrita era pitográfica, ou seja, formada por desenhos simples de elementos naturais, pessoas, animais e utensílios do dia a dia. Por exemplo, o desenho de um sol representaria objetivamente o sol. Depois, a escrita adquiriu características ideográficas, ou seja, alguns símbolos passaram a representar ideias, sentimentos e coisas mais abstratas. Por exemplo, o desenho de uma mão poderia representar o verbo proteger. Com o tempo foram criados alguns símbolos para representar o som das palavras, adquirindo característica de escrita fonética. Ou seja, a escrita cuneiforme, primeiramente, ela teve característica pitográfica, ideográfica e, posteriormente, terceira, a característica fonética. Desse tipo de escrita, cada símbolo representa o som ou uma sílaba. Assim, a escrita cuneiforme ganhou maior capacidade de expressar a fala humana e foi adotada por outros povos da Mesopotâmia, como os babilônicos e os assírios. Então, vamos só recapitulando. Os povos que moraram, que se desenvolveram na Mesopotâmia, entre outros, foram os sumérios, os acádios, os cassitas, não é verdade? Mas nós vamos iniciar o estudo sobre esses povos a partir de um desenvolvimento de uma escrita que foi desenvolvida pelos sumérios. Essa escrita teve inicialmente três características. Ela era primeiramente pitográfica, representada por desenho, que representaria cada desenho representaria que de fato aquilo que estava sendo desenhado. Ideográfica, posteriormente ela passou a representar ideia, símbolos que foram dando ideias, falando sobre ideias. E posteriormente a escrita passou a ser fonética, cada símbolo representaria o som ou uma sílaba daquela escrita, ok? Então vamos lá.
E aqui nós vemos, aqui ó, um tablet de argila, tablete de argila sumério com a escrita cuneiforme, feita por volta de 2500 a.C. E olha só, os mesopotâmicos esculpiam imagens e símbolos cuneiformes em cilindros para serem passados sobre a argila úmida. Esse cilindro funcionava como uma espécie de carimbo e podiam representar cenas e conter o nome de seu dono, funcionando como uma assinatura. Ao lado, cilindro e em relevo sumério produzido em 2100 a.C. Todas as vezes que nós estivermos fazendo uma leitura de um texto histórico, não só de um texto histórico, é importante que você una a sua leitura, a sua percepção visual, fazendo a leitura completa do capítulo, observando as gravuras, as imagens, as legendas que falam sobre aquelas gravuras. Isso vai te fundamentar a sua leitura, vai fundamentando o tempo todo, dando coesão à sua leitura. A religião na Mesopotâmia. A religião dos povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade e, na época, foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um círculo achatado, no qual se incluía o céu. Ao redor do céu, terra, existiria o mar, que sustentava tudo. Eles acreditavam também em vários deuses e cada cidade possuía sua própria divindade em seu respectivo. Ou seja, resumindo, a religião dos povos mesopotâmicos era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E essa que nós acabamos de ler é a compreensão de mundo que eles tinham, certo? Vamos avançar. Nós temos uma atividade que nos está sendo proposta no nosso roteiro e vamos realizá-la com êxito e alegria. Avançando, nós vamos estudar sobre os egípcios. Nós vimos no capítulo 3 que os egípcios já viviam no norte da África há 10.000 anos, aproximadamente. Assim como os sumérios, os egípcios também criaram um tipo de escrita, a hieroglífica. A escrita hieroglífica, uma das escritas mais complexas da humanidade, é hieroglífica, criada por volta de 5.000 anos atrás. Os hierógrafos compunha algo em torno de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos representando sons. No Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos dessa escrita, entre elas sacerdotes, governantes e escribas. Então você já vai sublinhando, por favor, quem conhecia essa escrita: sacerdotes, governantes e escribas. Os escribas, quem eram eles? Eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieróglifos, atividade que exercia muito estudo e que, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia. Leia o texto abaixo, no qual uma escriba explica por que ele considera importante sua profissão. Ponha a sua alma nas escritas. Observe como ela salva através do trabalho. Vejo, não há que supere as escritas. São um barco perfeito. Farei com que goste de escrever mais do que de sua própria mãe. Farei com que sua beleza lhe seja mostrada. É profissão mais importante do que qualquer outra. Não existe igual na terra. A religião no Egito Antigo. A religião dos egípcios era politeísta, assim também como os outros povos. Isto é, eles acreditavam em vários deuses e deusas, por ser uma civilização agrícola que dependia das plantações nas margens festas do rio Nilo. Seus deuses eram representações de elementos da natureza e de animais. Para os egípcios, os deuses tinham um comportamento semelhante aos seres humanos. Por esse motivo, em seus cultos, os egípcios faziam a oferenda de comidas, bebidas e presentes a essas divindades. A mais importante crença religiosa egípcia referia-se à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma seria julgada com base nas boas e más ações praticadas nesse mundo. Somente ganharia a vida eterna quem possuísse
o coração leve e sem culpa. Olha só, eles eram politeístas e os seus deuses e deusas tinham ações e sentimentos como os seres humanos e eram deuses que lembravam elementos da natureza, animais também, tá certo? Entre eles e também os egípcios acreditavam em vida após a morte. Aí nós vamos conhecer uma forma deles cultuar os seus mortos, que era fazendo a mumificações. Mas vamos chegar até lá. Entre os deuses egípcios estão Osíris, Ísis e Horus. Conheço algumas informações sobre eles. Uma réplica em relevo egípcio de aproximadamente 2000 a.C., representando Osíris à direita, Ísis à esquerda e Horus ao centro. Osíris era deus da vegetação e da vida no além. Era ele quem julgava os mortos após terem seu coração pesado em uma balança. Ísis, esposa de Osíris e deusa de poderes, de cura, fertilidade e maternidade, também zelava por todo, fossem escravos ou senhores. E Oro, filho de Osíris, tinha cabeça de falcão e olhos que representavam o sol e a lua. Seu símbolo, o olho de Horus, tornou-se um amuleto de cura. Mumificação. O que é mumificação? Os egípcios preservavam o corpo dos mortos, pois acreditavam que neles poderiam voltar à vida. Para isso fazia-se a mumificação, que era exclusividade dos faraós, seus familiares e sacerdotes. Ou seja, numa pirâmide que representa a sociedade egípcia, somente praticava, só tinha seu corpo mumificado os faraós e seus familiares e os sacerdotes. Os outros da pirâmide da sociedade não faziam mumificação. Com o passar do tempo, ela foi autorizada para pessoas da nobreza. Olha só, então agora já estão faraós, seus familiares, sacerdotes e os nobres. Para mumificar um cadáver era necessário 70 dias. Primeiro extraíam os intestinos, pulmões, fígado e estômago. Esses órgãos eram embalsamados e colocados separadamente em 4 potes chamados de canopus. O coração permanecia no corpo a fim de ser julgado na balança de Osíris. Depois cobria-se o corpo com natrão para desidratá-lo. Após 40 dias, o corpo estava completamente seco. Fazia-se então o enchimento do cadáver com tecido, óleos e resinas. Finalmente, o corpo era envolvido em faixas, começando pelos dedos das mãos e dos pés, um processo cuidadoso e demorado. E em seguida eram colocados nos sarcófagos. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro. Espero que vocês possam realizar uma segunda leitura, fazendo sempre as leituras interpretativas adequadas, observando, fazendo uma leitura de percepção visual bem apurada, lendo as legendas, sublinhando características que você acha que é importante. Isso tudo vai te ajudar a fundamentar a sua videoaula, ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!